Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Fala pessoal, em nome do Sebrae e da Algás, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. E falando em povo de Alagoas, hoje eu estou trazendo um grande convidado que recentemente fez reeditou, pela quinta vez o livro sobre Delmiro Gouveia. Estou falando de Edivaldo Francisco do Nascimento, o professor Edivaldo, que vai passar por aqui e passar uma radiografia desse trabalho, dessa pesquisa que ele fez. Foi muita gente presente nesse lançamento. Eu tive a oportunidade de ir lá dar um abraço nele e logo, logo vamos dirimir tudo isso porque está no ar o programa Neto Alto. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de bater um papo muito bacana. O professor Edivaldo, pela quinta vez, está reeditando o livro Delmiro Gouveia e eu estou já doido para saber muito mais sobre as peculiaridades desse grande líder, Delmiro Gouveia. Primeiro, professor, eu quero agradecer a sua vinda aqui, uma alegria muito grande quando o senhor aparece aqui para conversar com o povo de Alagoas. E fala como é que anda lá o nosso sertão de Alagoas, você que é um apaixonado pelaquela região. É a mesma coisa de 10 anos atrás? Seja bem-vindo, amigo. Um prazer enorme, meu amigo Neto. Eu que vinha reivindicando voltar ao seu programa, porque eu acompanho... Esse programa vicia, viu? Vicia, e eu vi alguns amigos e pessoas que admiro passarem por aqui. Eu disse, está faltando o Neto me convidar. Estava sentindo falta. Aqui você não precisa de convite. Aqui você, a hora que você quiser, a Betânia já sabe, que é a nossa diretora do programa, é só vir conversar com o povo. Muito obrigado. E, como você disse, eu sou um apaixonado pelo sertão e aquela região. Eu sou um sertanejo. O sertão do São Francisco, o Alto Sertão, sem dúvida é outra região, viu, Neto? Quem dúvida, de 10 anos para cá, o sertão ele se ressignificou em vários aspectos, pelos investimentos públicos e privados. Vou te dar um exemplo do setor de turismo, Nós temos ali a região dos Quênios do São Francisco, dos lugares mais belos do mundo, está ali nos Quênios, entre os municípios de Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado e Piranhas, com hotéis que não deixam a desejar, pelos melhores hotéis do nosso estado, com a infraestrutura melhorando, porque aí o governo do estado está com a duplicação, que em breve já chega lá no Alto Sertão, porque ela já passa ali do município de Batalha, já está em direção ao Olho d'Água das Flores, e acredito que em breve vai chegar, o que vai facilitar o trânsito de turistas e de gente do litoral se deslocando até o sertão. Sem falar nas belezas daquela região, além dos quênios, a gente tem um potencial histórico, o município de Água Branca, com a sua beleza, o seu casario colonial, o município de Pariconha, com a sua população indígena e os belos rituais, Neto. Você precisa ver, Alagoas precisa conhecer os rituais dos povos indígenas do município de Pariconha. A gente não imagina que no sertão alagoano nós temos
um município que mais de 50% da sua população é de indígena. Aí você tem o município de Delmiro Gouveia com infraestrutura, né? O maior município da região, município polo, inclusive com shopping center, com infraestrutura totalmente nova, com hospital regional, inclusive, dando suporte à região. Então, essa infraestrutura, que é o casamento dos investimentos públicos e privados, favorecem a região, o crescimento econômico, o polo, né? Um campus da Universidade Federal de Alagoas, em Delmiro, com mais de 2.000 estudantes. E aí você passa por Olho d'Água do Casado, que também é um município em que é polo turístico. E aí você vai para Piranhas. Piranhas é um roteiro consolidado do turismo alagoano, nordestino e brasileiro. E aí Piranhas também com seu charme, com os seus finais de semana repleto ali de turistas, interagindo com a população ali do município. Então, o Sertão é um sertão que é potente. Aí nem te falei do Canal do Sertão, que é outra potência ali de desenvolvimento no campo da agricultura, de abastecimento de água para o consumo humano, para o consumo animal. Então, Neto, eu sou um entusiasta, eu sou um apaixonado pelo sertão e eu não tenho dúvida de que aquela região ela vai ser cada vez mais promissora. Não, e a forma que você passa para a gente, né, eu que estou perto de você, né, o brilho nos olhos, né, a gente fala, eu digo sempre quando a gente é apaixonado por alguma coisa, a gente fala com brilho, né? Brilho nos olhos. Então o professor vem passar para a gente esse retrato impressionante. O senhor falou uma coisa muito bacana, muito interessante. Neto, e aí eu faço um comparativo, né? Eu, pessoal de casa e você, a gente debatendo, né, o sertão de hoje para o sertão de antigamente, de 15, 20 anos atrás, onde você falava em sertão, o cara falava de seca, né, de calango, não era assim, né? O pessoal não tinha que se alimentar. E hoje você se retrata, e aí você veja a importância do poder público, né, onde o poder público foi comprometido, colocou a mão, né, desde o começo do governo de Renan Filho, né, onde tudo começou, né, onde perfeito, e você perfeito. vai passar para a gente toda essa... Você que é um estudioso perfeito. Dentro da questão, e aqui a gente está falando uma realidade, é um fato, né, e aí quando o governo Renan Filho começou a mirar para o sertão as políticas públicas que lá não chegavam, né, e agora também dando continuidade ao governo Paulo Dantas, o alagoano que nesse momento nos assiste vê que isso é uma realidade, ninguém está inventando a roda, tão pouco puxando saco para A, para B, para prefeito A, para governador, não é esse o caso, mas é uma realidade. Eu estou falando alguma bobagem? Não, e Neto, não é apologia, nem é propaganda gratuita, muito pelo contrário, é apenas uma constatação, é uma constatação. Você tem, durante mais de 50 anos, a micro-região do sertão alagoano dependia de um hospital da Bahia, em Paulo Afonso, que é o Hospital Naí Alves de Souza. Então, todo mundo que precisava de atendimento médico, hospitalar, tinha que se dirigir a Paulo Afonso. Hoje inverteu. Quando o governador Renan Filho inaugura o Hospital Regional do Alto Sertão, no município de Delmiro Gouveia, além de atender os municípios alagoanos, hoje é o inverso. A gente recebe as pessoas da região, porque é uma região de fronteiras ali com Sergipe, Bahia e Pernambuco. Então, é uma constatação, sem falar nas CISPs, né, que a questão da segurança, as rodovias, né, a qualidade das rodovias, que vem lá do governo Renan Filho e tem a continuidade, a manutenção com o governador Paulo Dantas. Então, essa infraestrutura é extremamente necessária, mas não só isso, os investimentos em educação, as novas escolas, recentemente as escolas estaduais indígenas que foram inauguradas em Água Branca, no município de Pariconha, extremamente importante, porque são equipamentos necessários, que traz uma infraestrutura necessária, uma melhor qualidade, para que tanto os estudantes como os profissionais da educação possam, né, desenvolver o processo de ensino-aprendizagem com melhores condições e com qualidade, Neto. Então, o que você está dizendo, nós estamos apenas constatando, comprovando e dando um testemunho, porque nós vivemos na região. Nós acompanhamos o que era antes e o que era depois. E isso que você iniciou a sua fala dizendo, eu retrato na obra, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, isso. Mas é importante eu dizer porque ainda hoje, de forma menor, Neto, mas durante séculos, a elite intelectual, cultural e política desse país, econômica, ela difundiu
que o sertão era um lugar inóspito, feio, porque se confunde o sertão com a seca. E aí, a imagem, quando você fala em sertão, a imagem que vem à cabeça é de uma vaca, né, no meio da estrada, morta, o esqueleto de uma vaca, dela, a caatinga seca. Ontem eu estava discutindo com um grupo de amigos especialistas na caatinga, é um dos mais belos biomas do mundo, que só nós temos no Nordeste. E o sertão de Alagoas, principalmente aquela região de São Francisco, é o bioma predominante, o bioma da caatinga, com a fauna e uma flora riquíssima, que no período de seca, né, as folhas caem, mas com 2, 3 dias de chuva se rejuvenesce com uma beleza estrondosa. Então, isso que foi difundido durante séculos e prevaleceu na mentalidade de muita gente, deixou de ver o lado da potência que é o sertão. Uma potência histórica, uma potência de um povo trabalhador, de um povo acolhedor. Quem vai para o sertão é bem acolhido, é bem recebido, o povo é caloroso, é um povo trabalhador. E isso obviamente, tem a ver também com esse personagem que a gente vai tratar no que a gente segundo vai bloco, tratar daqui né? a pouco. E o interessante, o que a gente está debatendo aqui, primeiramente, no primeiro bloco, gente, sobre o sertão de hoje, e no segundo bloco, exatamente um lançamento da 5ª edição, da reedição, né, do livro de Delmiro Gouveia. Exatamente, o professor Edivaldo traz, por um apelo popular muito grande, que ele até demorou, né, juntamente com a imprensa oficial Graciliano Ramos, que foi quem produziu esse produto, muito bem contextualizado, que a gente vai mostrar já já, né, ele traz esse raio-x de um sertão que outrora a gente jamais imaginava que poderia ter. E aí o senhor falou de alguns municípios que hoje quem sonhava de ser referência, né, dentro do nosso estado. Por exemplo, você falou de Olho d'Água das Flores, né, um município que até então só se falava de coisa ruim, né? Você tem São José da Tapera, uma cidade que hoje aparece para a sociedade alagoana. Você vê Delmiro Gouveia, que já foi o município mais pobre do Brasil, né? E mais violento também, teve muitos casos de violência. Aí você tem Pão de Açúcar, com a Ilha do Ferro, que hoje conhecida no mundo. Ponto turístico, virou o turismo hoje. Quem com o seu artesanato, com a sua potência, com a sua beleza, né? Santana do Ipanema. Coisa linda. Também um centro de referência com a Universidade Federal, com o Instituto Federal, com a Universidade Estadual, com o hospital. Veja. Essas ferramentas, professor, na sua opinião, essas ferramentas, a partir do governo Lula, né, que o primeiro governo dele foi quando começou a proliferar essas universidades pelo sertão, né, e, claro, o governo do estado também acompanhando, e ao tempo que se instalava uma universidade, ele instalava um hospital. Ao tempo que se instalava um IFAL, né, instalava-se também uma outra universidade estadual. Você acha que essas ferramentas hoje faz com que tudo isso que o senhor passa para a gente, esse reconhecimento, né, esse conjunto do governo do estado, juntamente com o governo federal, né, a gente pode dizer que são os precursores de um novo sertão? Não tenha dúvida, não é à toa, Neto, não é à toa. E às vezes as pessoas até pejorativamente fazem uma outra leitura, que o presidente Lula teve maioria esmagadora de votos nos municípios daquela região. E isso tem a ver com o reconhecimento da região a investimentos que foram feitos. Imagine, no município de Delmiro Gouveia, vou dar um exemplo, que atende toda uma região, só tinha acesso ao ensino superior que era classe média, quem tinha condições dos pais bancarem em Maceió, em Aracaju, em Recife. Quem não tinha condições tinha que concluir o seu ciclo de formação no ensino médio. E aí vem o presidente Lula e coloca lá a Universidade Pública Federal do porte da UFAL, com cursos de engenharia avaliados como dos melhores do Brasil. Coloca lá os cursos de história, de geografia, de formação de professores. Aí chega lá o presidente Lula e leva o Instituto Federal para Piranhas. Leva para Polo da Universidade para Santana do Ipanema. O Canal do Sertão, que tinha décadas paralisado, a obra a todo vapor, já está de São José da Tapera para lá. Então, esse casamento dos investimentos do governo federal com o governo do estado, e aí nós tivemos a felicidade de termos 2 governadores, que foi o Renan Filho, nos seus 2 mandatos, com a continuidade do Paulo Dantas, e termos hoje um presidente aliado para fazer os investimentos.
extremamente necessários. Esse casamento, ele é extremamente necessário, porque é uma região pobre, né, onde o índice de desenvolvimento humano sempre foi baixo, mas tudo isso tem levado a gente a índices cada vez maiores e melhores na qualidade do IDEB, nos índices de violência, que tem melhorado, melhora no estado e melhora na região. E no turismo, por exemplo, que é um grande vetor de desenvolvimento daquela região, Neto. Professor, vamos falar um pouquinho. Delmiro Gouveia e a Educação na Pedra. Esse livro aqui, gente, foi sucesso no último dia 28, lá na Casa de Manhinha, o relançamento da 5ª edição. E a gente vai debater um pouco. Falamos agora do Sertão, né, do Sertão abrangendo vários municípios que hoje vivem um novo tempo dentro do Sertão de Alagoas. E agora a gente vai tratar exatamente de Delmiro Gouveia e as suas peculiaridades. Vamos para o café da Algás, que está ali esperando a gente. Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, a gente vai para um cafezinho da Algás. E se você faz Uber, taxista, quer ter uma economia de 45% no final do mês, quando juntar, o que é que eu gastei de combustível? Eu gastava 1.000, estou gastando só 550. Bota um VNG no seu carro, que com certeza você vai muito mais longe com a Algás, tá bom? A gente volta já. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Uma história perfeita não se constrói da noite para o dia, mas sim com muito trabalho. Por isso a Delman trabalha. Trabalha nos escritórios, trabalha nas obras, trabalha nas ruas, trabalha na internet. Já são 54 empreendimentos em Maceió, na Ponta Verde, na Jatiuca, na Pajuçara e no Estela Maris. E 13 empreendimentos em São Luís, no Maranhão, em Calhau, Ponta da Areia, Ponta do Farol, além de diversos outros empreendimentos em fase de obra e de lançamento. A Delman trabalha investindo em tecnologia, valorizando as pessoas e acreditando nos parceiros para atingir os melhores resultados e alcançar a excelência em cada detalhe de seus projetos. Valorizando a arquitetura e entregando os mais altos padrões de qualidade e inovação nas áreas comuns. Assim, conquistamos o respeito do mercado e o principal, a sua aprovação. Delman, trabalhando para ser cada vez mais perfeito para o seu viver. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de debater uma das regiões mais bonitas do nosso estado. Eu estou falando do Sertão de Alagoas e recebendo aquele exegeta, aquele que realmente conhece, né, tem o poder do conhecimento, da palavra daquela região, que é o nosso querido professor Edivaldo, que vem aqui falar exatamente sobre a sua reedição pela 5ª vez do livro Delmiro Gouveia. Professor, antes de entrarmos aqui na questão inerente ao livro, né, essa coisa belíssima, que daqui a pouco eu vou dizer a vocês, né, onde vocês vão adquirir, não sei se ainda tem, né? Só sei que foi produzido exatamente pela imprensa oficial Graciliano Ramos. Não é à toa que ela é campeã pela BIO, né, brasileira de produção de literário. Então, se você está querendo exatamente produzir seu livro, vai lá no Farol, ali em frente ao Ibama, procura a imprensa oficial Graciliano Ramos, que vai sair exatamente igual esse livro aqui, ó. Muito bonito. Onde é que nasceu a paixão pela questão do Delmiro Gouveia
pessoa física. Então, até então ele tinha o coronel dos coronéis, como se chamava, né? Aquela pessoa que não pagava os seus impostos, né? Ia na contramão muitas vezes no que era certo, era um patrão cruel, né? Não era tão bondoso. E aí, de repente, o professor Edivaldo, né, abraça essa temática por meio das suas pesquisas, um pesquisador nato, e traz para a gente essa obra-prima, né, mostrando exatamente, além dessas peculiaridades negativas, aquilo que também sobrepõe sobre tudo isso que eu acabei de falar, que é o lado positivo, o lado de posicionamento, o lado industrial, o lado enfim. Fala para a gente onde é que nasceu isso tudo, professor. Morando, Neto, justamente na cidade que leva o seu nome, lá no sertão de Alagoas, no município de Delmiro Gouveia, eu ficava curioso, porque é Rua Delmiro Gouveia, Praça Delmiro Gouveia, o nome da cidade, então tudo dizia respeito a essa figura, Museu Delmiro Gouveia. E aí eu fui pesquisar e fui me interessando em rastrear a sua trajetória, que lá ele veio, nascido no Ceará, mas vivendo em Pernambuco. Ele foi um grande comerciante, tido como o criador do shopping center no Brasil. Teve usina de refinamento, foi um modernista na cidade do Recife e chegou no início do século XX no sertão de Alagoas. E aí, quando eu comecei a ler sobre esse personagem, é isso que você disse, é um personagem controverso, amado por uns, odiado por outros, admirado por uns e por outros, chicoteados também. Então, o Delmiro é um personagem que eu costumo dizer, Neto, o seguinte, que se nós temos Lampião como a maior referência do cangaço no Nordeste brasileiro, se nós temos Luiz Gonzaga como a maior referência da música nordestina, nós temos o Padre Cícero, Frei Damião, Antônio Conselheiros e Ibiapina como referências de religiosidade popular. Se nós temos Graciliano Ramos na literatura, Delmiro Gouveia é esse personagem que fica ombreado com esses no sentido de ser o pioneiro da industrialização dos sertões do São Francisco. Então, Delmiro é um personagem dessa magnitude. Então, quando eu ia lendo, né, cada faceta, a vida pessoal do Delmiro, ele, menino pobre, órfão de pai e mãe, vai morar por conta própria a partir dos 15 anos de idade, vai ter os primeiros empregos mais modestos, mais humildes, aí se constitui no Rei das Peles, numa cidade como Recife, um homem rico, que faz grandes investimentos e empreendimentos na capital pernambucana. Mas um homem com um temperamento muito forte, briga com seus adversários e sai corrido de Pernambuco, inclusive trazendo uma filha bastarda do governador do estado, que era seu inimigo. Vem para Alagoas, passa uma temporada, aqui é recebido pelo governador Euclides Malta, na época, e aí o Euclides vai proteger o Delmiro, manda o Delmiro para o sertão para passar uma temporada lá no município de Água Branca, vai ser recebido pelo coronel Ulisses Luna, que era uma liderança política daquela região, e aí o coronel apresenta a Delmiro àquela região. Delmiro vai conhecer a Cachoeira de Paulo Afonso com as suas belezas, aí já projeta lá construir uma usina hidrelétrica para vender energia. Delmiro vai conhecer a linha férrea que saía de Piranhas e ia até Jatobá, em Pernambuco, ligando baixo ao Médio São Francisco. Já vai deslumbrar que ali ele ia retomar a sua principal atividade econômica. Só tenha cuidado para não falar o livro todo, porque daqui a pouco o povo vai dizer, vou comprar mais não, o professor já falou tudo. Então é esse personagem. Eu acho bacana a forma que você passa para a gente, eu que estou do seu lado, o pessoal de casa certamente que também admira, né, essa linguagem, principalmente do passado. A maior prova de que você realmente conhece, né, eu digo que é um estudioso, é um pesquisador, é um exegeta, né, sobre Delmiro Gouveia. No capítulo 2 do seu livro, na página 82, né, e aí veja como era Delmiro Gouveia, eu quero que você explique isso para a gente, e vocês escutam muito isso hoje. No capítulo 2 desse livro, que daqui a pouco a gente vai dizer onde é que você vai comprar, página 82, Delmiro Gouveia fala o seguinte: vocês já ouviram falar assim, professor Edivaldo, para os amigos, os favores da lei, e para os inimigos, os rigores da lei. Então isso é uma coisa que a gente escuta muito nos dias de hoje, né? Explica pra gente porque o que é que ele queria dizer naquela época já.
com essas palavras que a gente já escuta hoje, né? Eu uso esse título para fazer uma apresentação do que era o sertão dos coronéis. Estou falando da Primeira República, eu estou falando de um contexto histórico, político do nosso país, em que a força do coronel é que prevalecia. Quem era o seu apadrinhado, o seu protegido, né? Era uma figura que tinha ali uma certa proteção. Quem não era, quem era adversário, eram os rigores da lei, era a perseguição, era a violência, enfim. E nós ainda hoje utilizamos, como você bem disse, porque serve isso também em muitos lugares, né? Exatamente. Muitos lugares que ainda não venceram, né? Essa etapa, né? da nossa vida política, enfim. Estamos vendo aí os acontecimentos e estamos acompanhando, sim, né? Sim. Enfim. Mas, Neto, isso traduz um contexto que é o contexto dos coronéis, principalmente no Nordeste brasileiro. Pessoal, escuta, veja só, na parte de trás, estudando com Edivaldo Nascimento e valendo-me do inesgotável manancial de documentos e informações de que ele dispunha sobre Delmiro e sua trajetória, finalmente iria dirimir muitas de minhas incertezas sobre Delmiro da Cruz Gouveia e sua saga, que não se explicaria exclusivamente por sua trajetória pelos sertões de Alagoas. E foi daí que nasceu este livro intitulado Delmiro Gouveia e a Educação na Pedra. O professor Elcio de Guzmão Versosa, doutor em História e Política da Educação da USP, em São Paulo. Você veja o nível desse produto. Professor, vamos falar um pouco agora da área comercial desse produto. Você teve o apoio do governo do estado, obviamente, né? Teve o apoio de vários empresários que também se fizeram presente lá na sua... no seu relançamento, que eu nunca vi tanta gente, eu tive o prazer de ir lá, mas eu falei com você ainda de longe e tive que voltar porque realmente estava casa cheia. A imprensa oficial Graciliano Ramos, mais uma vez presente, né, nesses best-sellers eu digo sempre que a imprensa oficial, gente, é o braço da literatura do governo do estado e não é todo mundo não, viu, que tem o prazer de ter essa chancela aqui nos seus produtos. Fala um pouco dessa parceria com a imprensa oficial Graciliano Ramos, como é que nasceu? Primeiro eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a você, ao presidente Maurício Bugarim, ao Sidney, a todos que fazem a imprensa oficial Graciliano Ramos, porque desde a 4ª edição, que foi já pela imprensa oficial, que foi o trabalho mais bonito que eu tinha até então tido nessa obra, que saiu por outras editoras, mas o zelo, o cuidado gráfico, a qualidade gráfica de impressão, me deixou muito satisfeito. E eu tenho a felicidade de ter tido o apoio da imprensa oficial, da Secretaria de Comunicação do Estado, do Governo do Estado, e essa obra, como é uma obra que, para minha felicidade, tem se transformado numa obra de referência para quem quer estudar o Delmiro, para quem quer estudar o sertão, para quem quer estudar o projeto educativo que o Delmiro desenvolveu no sertão de Alagoas no início do século XX, porque com a presença da Universidade Federal de Alagoas, a leitura desse livro é quase que obrigatória, então ela é indicada pelos professores. Essa semana eu participei de TCCs. Também, né? É um produto acadêmico. Sim, sim. Inclusive, essa semana eu participei de TCCs, fui convidado para bancas, sou convidado com frequência para bancas, onde esse livro é uma referência. Então, o livro estava esgotado e aí a imprensa oficial nos chamou e nos propôs essa reedição, que é a 5ª reedição, que ficou belíssima, eu amei o trabalho. Muito bom. Quero aproveitar a oportunidade, você me permite, para você, mais uma vez, o presidente Maurício, em nome de vocês, agradecer a toda a imprensa, a todos os funcionários, pelo apoio e dizer da felicidade que foi, porque eu tinha feito um pré-lançamento lá em Delmiro Gouveia, na minha terra, no Shopping da Vila, que já tinha sido um lançamento que impactou, porque foi muito representativo, tive a sociedade como um todo. Fecha em mim aqui, por favor, enquanto que o professor fala. Aí, que pessoal, foi no 14 de fevereiro. Aqui, ó. Pode ir falando, professor.
que foi no dia 14 de fevereiro, pré-lançamento lá em Delmiro Gouveia. E agora, né, na última sexta-feira, aqui no bairro de Jaraguá, nós fizemos o lançamento, né? E aí a minha felicidade de, inclusive, né, os presentes e o livro, inclusive, ter sido esgotados, que levaram, né, para serem comercializados lá, foram esgotados para minha felicidade. Então, eu estou extremamente feliz com o relançamento dessa obra. É uma obra de referência que chega repaginada às mãos de novos leitores e que é uma contribuição que a gente dá para a compreensão. Eu digo que o Delmiro, Neto, é uma lente para a gente ler o sertão, ler o Nordeste. Porque ao ler uma obra como essa, você, na verdade, está lendo um pedaço da história de Alagoas, um pedaço da história do Nordeste e do Brasil. Bom demais. Professor, rapidamente, estamos praticamente já, né, estourando o nosso tempo, mas é importante que as pessoas, que o alagoano saiba, Delmiro Gouveia, antes Cidade da Pedra, é isso? Distrito da Pedra. Isso, passa para a gente, porque está voltando agora o pessoal dizendo, naquela região da Pedra, para que as pessoas saibam, Delmiro Gouveia, como também antes era Distrito da Pedra, não é isso? Isso. Explica pra gente. O que hoje é o município de Delmiro Gouveia pertencia à Água Branca. Certo. Era município de Água Branca. Era uma estação de trem da Pedra, tá? Que quando Delmiro compra a propriedade e começa a fundar ali um núcleo, né? Então esse núcleo fica conhecido como Vila da Pedra. Depois se transforma em distrito, nos anos 40. E em 1952, aprovada uma lei de emancipação política que vai se efetivar em 14 de fevereiro de 54, com o nome de Delmiro Gouveia. Então, aquele território foi desmembrado do município de Água Branca e passa a ser, então, o município de Delmiro Gouveia. Coisa boa. Professor, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu disse a você que coisa boa termina ligeirinho. É bom porque se eu conversar demais, o senhor não volta. Então tem que ser dentro do horário do programa, né? Estamos aqui em canal aberto para toda Alagoas, aqui na TV Farol. Eu quero, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, agradecer a sua vinda. Eu acho que foi um bate-papo bem bacana. Qual é o número? Aquela pessoa que nesse momento nos assiste, está em casa, né, assistindo agora, né, de 13 às 14 horas, o nosso programa. Qual é o número que ele pode ligar para adquirir essa joia rara? Eu digo que isso é uma riqueza literária da história de Alagoas. Qual é o número que o senhor pode passar? Imprensa ou tem oficial. algum Instagram, a imprensa oficial? Imprensa oficial. Então, a livraria da imprensa oficial. Isso. Pessoal, entra aí, imprensa oficial de Alagoas, né, o Diário Oficial de Alagoas também, que está dentro inserido, né, e vai lá, tem lá a livraria, né, você não, além desse produto, claro, essa riqueza, né, tem um universo de livros, tem a coleção Coco de Roda, que é muito bacana, adotada em vários colégios aqui, particulares também, enfim, tem muita coisa boa. Então, esse livro, essa riqueza, você vai exatamente na livraria do Diário Oficial do Estado de Alagoas. Alguma coisa, professor, que eu não perguntei, que o senhor gostaria de falar com o seu pessoal? Eu só quero agradecer. Muito obrigado e vamos deixar para discutir aqui um júri épico da morte do Delmiro mais na frente. Nós estamos organizando um júri épico da morte do Delmiro Gouveia, que é um tema também bastante curioso. Então, vou aproveitar que o senhor está falando isso e já colocá-lo como sendo o nosso embaixador do sertão. Então, tudo que foi inerente ao sertão, só quem pode vir aqui conversar comigo chama-se Professor Edivaldo, e seja bem-vindo aqui ao nosso projeto, Programa Neto Alto, porque a partir de agora você faz parte aqui do nosso time, como faz parte de vários médicos que passam por aqui, né, falando sobre seus temas, juízes que têm a sua cadeira cativa para falar sobre as questões inerentes à justiça, e agora você vem, né, sendo o nosso embaixador, né, tudo que for a partir de agora, a produção, por gentileza, do sertão, o professor Edivaldo já é o nosso embaixador lá, tá bom? Leve o nosso abraço a todos que fazem o sertão, principalmente as pessoas ligadas, né, que ajudou você a construir esse projeto, tá bom? Obrigado, um grande abraço. Pessoal, lembrando que o nosso programa tem um apoio cultural do Sebrae. Se você está na contramão do professor Edivaldo, desmotivado, chateado, capital de giro foi embora, né? Meu estoque já não tem jeito. Vai a dica do programa Neto Alto para que você se levante. Amanhã vá no Sebrae, procura lá um consultor do Sebrae. E eu não tenho dúvida que para cada caso seu, ele vai escutar e vai dizer: isso aqui a gente vai resolver desse jeito. Esse aqui a gente vai resolver desse outro jeito.
Sabe por quê, pessoal? Porque o Sebrae é a ferramenta necessária do empreendedor alagoano. Não deixa de ir lá, tá bom? Lembrando também você que faz Uber, táxi, faz viagem para mostrar o nosso litoral, o nosso sertão. Neto, mas eu estou gastando tanto, rapaz, olha, tá difícil, não está sobrando quase nada no final do mês. Eu vou dar a dica para que você possa ter 45% de economia de combustível. Passa numa empresa de gás, bota um kit GNV no seu carro e usa o maior produto do nosso estado, que somente a Algás fornece para você, que é o gás. Usa o GNV e com certeza no final do mês, o que você gastava R$1.000, você só vai gastar 550, porque o GNV oferece para você 45% de economicidade. Tá perdendo tempo, meu irmão? Vai lá, coloca o GNV no seu carro, porque Algás faz com que você vá muito mais longe, gastando muito menos, tá bom? E se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, @Programa Neto Alto, como também, professor, o maior portal de comunicação do estado. Nossos programas estão lá. Vai lá, que lá no rodapé você vai ver todos os programas. @portalcadaminuto.com.br, ou então vem com seu amigo Neto Alto, Neto_Alto, fazer parte desse novo jeito de fazer comunicação aqui no estado. Tá bom, pessoal? Na direção cinematográfica, meu amigo Marcial Rufino, estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los amanhã, de 13 às 14 horas aqui na TV Farol. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até amanhã. Tchau, valeu! Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Uma história perfeita não se constrói da noite para o dia, mas sim com muito trabalho. Por isso a Delman trabalha. Trabalha nos escritórios, trabalha nas obras, trabalha nas ruas, trabalha na internet. Já são 54 empreendimentos em Maceió, na Ponta Verde, na Jatiuca, na Pajuçara e no Estela Mares. E 13 empreendimentos em São Luís, no Maranhão, em Calhau, Ponta da Areia, Ponta do Farol, além de diversos outros empreendimentos em fase de obra e de lançamento. A Delman trabalha investindo em tecnologia, valorizando as pessoas e acreditando nos parceiros para atingir os melhores resultados e alcançar a excelência em cada detalhe de seus projetos. Valorizando a arquitetura e entregando os mais altos padrões de qualidade e inovação nas áreas comuns. Assim, conquistamos o respeito do mercado e o principal, a sua aprovação. Delman, trabalhando para ser cada vez mais perfeito para o seu viver.